Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar com a nossa prece e a leitura da página do capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida. E, Meire, em homenagem ao seu retorno, pode fazer? Eu? Sim. Nossa. A minha prece é meio repetitiva, não tem problema não. Não tem problema, né? não. A gente quer o sentimento. Meu Senhor e meu Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, longe fisicamente, mas tão perto espiritualmente, nessa sintonia com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Abençoa-nos, Senhor. Dai-nos sabedoria para entender, absorver, decifrar. Aí, então, a gente poder pôr em prática. Dai-nos, Senhor, humildade para aceitar nossas limitações diante daquilo que a gente não consegue entender ou entende errado. Dai-nos, Senhor, força, coragem, serenidade para enfrentar as dificuldades, as provações, os obstáculos. Dai-nos, Senhor, sensibilidade para que nunca esqueçamos ou não percebamos a necessidade do próximo e nunca deixar de agradecer o que temos e o quanto temos. Abençoa, Senhor, esse instante
que Ele acrescente sempre, que a gente se torne pessoas melhores. Faça-nos, Senhor, merecedores desse instante. Amém. Assim seja. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Alguém pode comentar aí. Que seriam mãos limpas, né? Para explicar. Seria aqui, quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos, né? Aí, pelo que eu vi, que ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Então, ele passou todo um processo, né, de sofrimento, de dificuldade, de obstáculo, para que, né, ele, com isso, ele tivesse as mãos limpas, né? Seria assim, em favor pelo bem dos semelhantes, né? Que fala, utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações, dispôs de todo o sacrifício pelo bem dos semelhantes. Então, seria isso o mãos limpas aí? Na realidade, Meire, mãos limpas é uma metonímia, ele quer se referir ao coração limpo, sentimentos puros, sentimentos nobres. E aí todo mundo acha que, digamos, ele era um privilegiado, porque ele operava verdadeiras curas, milagres, essas coisas, quer dizer, milagres entre aspas, né? Mas aí a gente sabe que depois que ele encontra o mestre às portas de Damasco, ele passa um caminho muito, muito difícil para conseguir, para começar a pregar e a, digamos assim, ser realmente o apóstolo. Então, a gente vê que ele vai 3 anos para o deserto, ele fica lá no deserto de Palmira durante 3 anos,
Depois desses 3 anos, quando ele volta, que ele procura os irmãos em Jerusalém, Pedro aconselha que ele ainda se retire e se prepare mais, e aí ele passa a ser sem um centavo, o pai dá uns trocados, aí ele consegue comprar um tear para poder fazer sandálias de couro e fazer os artifícios lá, os artefatos dele. E ele fica praticamente 3 anos nas encostas do Tauro, daquelas montanhas do Tauro, solitário, até que Barnabé vai buscá-lo para ajudá-lo na igreja de Corinto. Quando ele chega a Corinto, que ele vai tentar, que ele é chamado para a pregação, ele se embaralha todo, ele que tinha uma afluência enorme, e ele fica um tempo bastante grande trabalhando na oficina dele, desenvolvendo o grupo de estudo, mas adquirindo humildade. Então, a gente vai ver que Jesus vai trabalhá-lo e ele se submete até que ele começa, se despoja totalmente do orgulho, da vaidade, e passa por sofrimentos inúmeros e à medida que ele vai cada vez mais se sacrificando, mais ele se torna luminoso, né? Mais ele se torna luz e mais Deus pode operar milagres através das mãos dele. Mas o interessante é que ele quer dizer que isso não é um privilégio, que qualquer um de nós que purificar o coração, que tentar exercitar a simplicidade, a humildade, poderá ser instrumento da divindade para operar também milagres, ou seja, curas, enfim, auxiliar o próximo, esclarecer, né? Ele deixa claro que assim as pessoas só falam de Paulo santificado, mas esquecem do percurso doloroso que ele teve que percorrer para chegar a essa condição de uma pessoa mais purificada, né? Entendo assim, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa a respeito? Porque a gente está estudando a obra de Paulo de Tarso nele. Por isso que, digamos assim, fica um pouquinho mais fresco na nossa cabeça essa vida desse apóstolo magnífico. Bom, então, se ninguém mais quer falar, a gente vai passar para o capítulo 12 de Os Mensageiros. Estamos iniciando o capítulo 12. É mais um caso de um doutrinador, né? E aí, Verônica, quer começar a leitura um pouquinho? Posso. Capítulo 12, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação ao mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como indaguei interessado em consolidar conhecimentos? É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração.
Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que realmente aconteceu. Quando for para parar, para parar, para continuar, tá Isso. liberado, Acho que pode falar, Verônica, pode comentar essa introdução aí. tá? Então, aqui eles ainda estão, né, antes de realizarem a viagem, né, que a viagem só acontece no capítulo 15. Então, ainda eles estão, o André ainda está entrevistando, né, os estudantes lá do centro de mensageiros. E aqui ele encontra com Belarmino, e aí Belarmino faz um relato, né, que diariamente ele comparece lá para novas aulas, novos ensinamentos, e faz uma afirmação, que até essa afirmação eu também comungo dessa afirmação que ele coloca aqui, tinha a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente aos homens, se não fosse a confiança no Pai, né? Porque tem hora também que eu da mesma forma que ele, eu fico não achando prematuramente, porque a gente sabe que tudo vem no tempo certo, mas que é muito avançado, tem hora que eu acho que a gente não comporta tamanho cabedal, né? A gente só tem acesso a determinadas parcelas que o Espiritismo traz, mas quando eu começo a escutar pessoas bem balizadas, sabe, na área da psicologia, psicanálise, na área filosófica, que não trazem qualquer veio religioso, que são pessoas boas, e eu vejo que tudo aquilo que a pessoa fala, o Espiritismo já fala, comenta, elucida a tempos. Eu falei, gente, é muito avanço, né? Por isso que a gente ainda está engatinhando, porque se a gente for parar para pensar na mensagem que o Espiritismo traz, até mesmo do Evangelho, ainda é bem avançado para nós. Mas se já foi nos dada a oportunidade do conhecimento, é porque Deus acredita que estamos capazes, né, de começar. E aí ele vem relatar a experiência terrestre dele, que contando que experiências não faltaram, né? Também ele no campo da mediunidade, e aqui ele coloca sobre como que o meio, né? Como que essa imersão na carne, ela é tão significativa ao ponto de muitas vezes fazer com que a gente perca a experiência, né? Perca no sentido assim de não cumprirmos, né, a meta que nós mesmos traçamos, né? E aí eu lembro daquelas passagens de alguns livros que até espíritos que já podiam, né, ir para outros patamares, né, outros planetas mais avançados, mas que ainda insistem em voltar aqui na Terra, em razão, geralmente, de amores, né, muito caros que ficaram, e a gente vê nessas oportunidades que aqueles mentores, aquelas pessoas que vão conversar com eles, falam assim, olha, pensa bem, porque você vai voltar para a carne, vai voltar se imiscuindo nesse meio, e tem muitas chances de você errar, né? Se aquelas virtudes realmente não estiverem consolidadas. Então, realmente, esse mergulho na carne, e até mesmo o meio que a gente vive, influencia muito, né? Até que a gente fala, Pepita fala muito que hoje a gente cresceu num lar, numa família equilibrada, que teve acesso ao evangelho, aqui muitos, né? Cresceram num lar espírita, e aí às vezes tem coisas que a gente fala, não, isso eu nunca mais faria, né? Isso não adotaria esse comportamento, mas se isso não estiver muito consolidado, talvez crescêssemos em outro local, com outras circunstâncias, nós não teríamos dúvidas e agiríamos da mesma forma, né? Acho que eu parei por aqui, não foi? Ah, não. Isso.
Não, aí depois ele vem falar de como a utilização apenas do intelecto, né, apenas da razão, sem o cultivo do sentimento, sem o aprimoramento do coração, pode desviar qualquer trabalhador, que às vezes fica muito entusiasmado, mas aquilo não vem do coração, então logo, logo o entusiasmo vai embora e ele se perde. Fala aí, Pepita, o que você ia falar. Não, eu ia falar isso que você já falou. Então, vamos dar prosseguindo, porque aí, Glorinha, quer ler um pouquinho? Sim, eu só queria acrescentar aqui a esse último parágrafo, quando ele fala que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Porque a gente sabe que cada médium, né, tem a sua particularidade, e os fenômenos, a gente está até estudando muito isso, né, com o Hermínio Miranda, né, são tão variados, né, variam de médium para médium, que eu acho que o doutrinador que fique muito preso a exames assim, né, do fenômeno em si, e esqueça que aquele momento não é o momento da entrega, né, do sentimento, da necessidade, realmente pode atrapalhar mesmo, né, esse trabalho, né, de doutrinação. Mas era isso só que eu queria falar. Vou continuar aqui. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa, e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Para ou continua, Pepita? Glorinha, se você quiser parar, pode Acho que dar eu vou uma dar uma parada, paradinha. né? Porque ele tá enumerando aqui muita coisa. Merecia um ardor apaixonado. Então, pois é, aquilo que a gente entende aqui, ele chegou, né, com uma missão de trabalhar como um doutrinador. Mas, né, aqui ele fala, o serviço era imenso, né? Ele teve a mãe como orientadora, né? Que eu entendo que a mãe deveria ter conhecimento, né, da doutrina,
E, quer dizer, ele teve esse privilégio, né, de ser já dentro do lar, receber a orientação espírita, né? E ele se diz assim, entusiasmado com a tarefa, né? Ele, ele tinha diversos médios de diversas capacidades, né? A psicografia, efeitos físicos, incorporação, mas eu vejo assim que ele se deixou, né, empolgar por, eu digo que quase uma coisa vaidosa, não é? De O querer mostrar fascínio, que é o tinha o fascínio. Fala, Pepita. Não, eu digo O assim, é o fascínio. fascínio, né? Eu Pelo acho que comércio com o invisível, né? exatamente. Essa E de expressão é mostrar bem... também que ele talvez tivesse, pelo conhecimento, uma superioridade em relação àquelas criaturas que ele precisava socorrer, né? Então ele fala, né, que aquele que era sofredor, ele falava que tá, mas sofre porque merece, porque fez alguma coisa, enfim, esquecendo, não é, que a doutrinação tem tudo, né? A modulação da palavra, a maneira como você vai falar, o coração que você coloca ali no momento, né? Então, eu acho que ele foi a pouco se perdendo, né? E ele era, olha só, 4 reuniões semanais, comparecia com assiduidade absoluta, né? Então, eu acho assim, ele não tinha o que talvez seja principal, não é que ele fala antes aqui, que é o sentimento, né? Você pode ser profundo conhecedor da doutrina, pode ser profundo conhecedor dos fenômenos mediúnicos todos, né? Mas se você não tiver, né, a palavra que ampara, que ajuda, que esclarece na, né, na modulação certa, né, aí não adianta nada, né, você ter muito conhecimento, muita... Mas pode falar aí, dona Pepita. Eu acho o seguinte, quando eu lia o Hermínio Miranda, né, sempre fui atraída profundamente por todo esse tipo de leitura, né? E eu li o Hermínio Miranda e eu ficava impressionada e eu dizia assim, não, mas como é que ele sabe? Como é que aquilo chegava que ele dizia que ele não tinha essa mediunidade, era puramente intuitiva, né? E aí, de repente, a gente se vê envolvida numa tarefa semelhante e a gente vê como as coisas fluem, brotam, né? Como a gente penetra, como é na história, como aquilo vem. Aí você descobre que, na realidade, o doutrinador, ele é um instrumento. Na realidade, aquela emoção toda, quantas e quantas vezes você percebe que não é o doutrinador que está falando, você percebe a vibração, a diferença, a ondulação, tudo, a frequência. Então, ele é um instrumento. Então, se ele não tiver a humildade de perceber que ele ali é apenas um instrumento, a gente vai se perder, vai se perder. Eu acho que, digamos assim, talvez a virtude mais necessária que falta, que necessária a todos que trabalham com a mediunidade, é a virtude que mais nos falta, que é a humildade. Então, quando a gente começa a perceber que não tem nada, que nada é nosso, que você tem que agradecer muito por estar sendo instrumento daquele trabalho ali, quando você percebe que você é devedor, aí a gente começa a, de alguma maneira, servir, atender, né? Porque, do contrário, fica aquela, assim, não adianta falas bonitas na doutrinação, adianta falas que vão com aquela carga emotiva capaz de envolver aquele irmão. E aí a gente aprende que não adianta a gente colocar e fazer julgamento que não funciona, né?
que, na realidade, o que você tem que fazer é o acolhimento. É o acolhimento. E a gente aprende lendo os livros, e a gente vê que, você vê naquele No Obreiros da Vida Eterna, quantas vezes o André tem impulso de tomar atitude e ele é chamado a atenção porque ele precisa acolher, né? Precisa não julgar, não se pode socorrer alguém com espírito crítico. Não podemos socorrer alguém com julgamento, né? Então, ali a gente já praticamente inviabiliza a possibilidade de ajuda, né? Então, eu acho que é muito, digamos assim, importante, né, que a gente se dê conta, mas eu acho que, infelizmente, a humildade, aí entra aquilo que a Verônica falou da página do início do capítulo. Mas por que Deus nos dá essas possibilidades, nos dá a mediunidade, né? Quem tem, né? No meu caso, assim. Mas por que Ele dá se a pessoa não tem ainda os valores sedimentados? Sabe aquela coisa quando a gente faz um empréstimo, que alguém faz uma concessão, você não tem, mas você promete que, olha, eu vou trabalhar, vou pagar. Aí a providência divina nos concede a mediunidade como um instrumento para que a gente consiga queimar etapas, consigamos dar um passo um pouco maior e consigamos, de alguma maneira, nos reabilitar perante uma série de pessoas de quem somos devedores. E a gente se compromete a isso, a gente jura que vai seguir. Mas chegamos aqui, prevalece aquilo que já está no automático, né? Então, o que nós prometemos para realizar algo que é novo para nós. E o automático fala mais alto. E o automático é a vaidade, o orgulho, aquilo que está consolidado na gente. Mas você vê que Deus é tão bom que Ele nos dá a herança mesmo sem a merecermos. Porque se por acaso nos empenharmos, podemos dar um grande salto. Quando não, aí o desastre aumenta. Mas, enfim. Fernanda, quer ler um pouquinho, filho? Posso ler os casos, né? Espera a Glorinha parou no meio. Outra característica, não é isso? Os casos de enfrentar. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião,
quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas na preparação para Deus. Vamos comentar, Fernanda? Eu acho que aqui ele está falando descrevendo, na verdade, muitos de nós, né, que vamos, às vezes, frequentemente, com assiduidade, à casa espírita, ou à igreja, ou a qualquer templo religioso, né? Sabemos de cabo a rabo todas as perguntas do Livro dos Espíritos, com um número, né? Enunciando os capítulos, as referências, mas, na verdade, aquilo ali é igual a matéria da prova de matemática, de português, onde a gente lê, decora, né, faz a prova e, às vezes, não aplica na nossa vida, né? Ele achava, né, e talvez ele até tenha começado de maneira correta, talvez aquilo ali no início fizesse sentido para ele, mas eu acho que a vaidade de estar naquela posição ali, né, tomou conta dele de tal maneira que ele não conseguia se perceber como um aprendiz, como um trabalhador, né, como um espírito em evolução, né? Ele se achava superior a todos aqueles que estavam ali, né? Você vê que pelo visto, assim, ele seguiu assim até o final da encarnação dele, porque ele falou que ele só se deu conta quando ele estava lá do outro lado e que ele pôde verificar, né, a extensão da sua cegueira. Então, assim, ele estava completamente, enquanto encarnado, ele se achava realmente detentor de alta capacidade, assim, e como um espírito, né, ali realmente para educar, e você vê que não era a questão de compaixão, né, por querer o crescimento do outro ou por querer ajudar. Quase todas as enumerações dele aqui, ele coloca como no sentido realmente de subjugar, de humilhar, de se mostrar superior àqueles outros espíritos, né? Queria reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Então, assim, ele queria, na verdade, era através da doutrinação, né, se exaltar, né, a si mesmo. Ele queria, na verdade, dava palestras, orientava, né, os outros trabalhadores, mas, no fundo, nada daquilo que ele falava era vivenciado, nada daquilo que ele falava tinha poder sobre ele, né? E a gente, na verdade, às vezes comete bastante esses erros. Eu acho até que nós, que muitas vezes já nascemos na doutrina, como foi o caso dele,
a gente, às vezes, sabe um pouco mais da teoria e, por isso, acha que está à frente daqueles outros que não sabem, né? E eu acho que ele se deixou levar por conta desse conhecimento, né? E sucumbiu realmente à vaidade, né? Engraçado que às vezes a gente diz assim, se eu visse tal espírito, se eu visse, todos nós gostaríamos de ver, ele disse que ele tinha vários médios de efeitos físicos, e a gente sabe que no início do século houve grande, né, foi o momento das materializações, havia reuniões várias em que havia a materialização, então ele tinha médios de fato, com potencial, vários de efeitos físicos, vidência, psicografia, né, psicofonia. Então, ele tinha tudo isso e ele, nem por isso o coração dele foi tocado. É por isso que a gente costuma dizer assim, gente, a gente poderia estar ao lado do Chico 24 horas por dia, durante o ano inteiro, e sair de lá talvez sem alterarmos nada para melhor, o que seria um desastre. Mas acontece, porque a luz é dele. E ele, no caso, presenciava materializações, presenciava fenômenos que não. E ele diz que no início ele não cabia em si de alegria e de contentamento. Mas aí aquilo foi entrando na rotina e ele deixou de valorizar o momento desses trabalhos, deixou de valorizar. E eu acho que nós também, às vezes, acabamos banalizando o trabalho e não valorizamos a oportunidade sagrada daqueles momentos, por menores que sejam, né? Assim, menores que eu digo em termos de produção, né? Mas muita coisa acontece que foge à nossa apreciação, ao nosso olhar, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Meire, você quer fazer alguma pergunta? Dúvidas, dona Meire? Não, são muitas. Não, depois eu pergunto, depois eu tiro a dúvida. Meire, aproveita a pergunta. Não, Abaixa tá um pouquinho tranquilo. a sua câmera, está mais para o teto. Ó. Isso. Aqui? Ah, Agora melhorou. melhorou? Não é a Isso. cadeira hoje que está diferente. Não, não tem dúvida, não. Tá tranquilo, Pepita. Tá bom. Tá legal, então. Vamos A minha dúvida seguir. só é que, assim, agora eu fiquei pensando, né, se tinha todo esse trabalho, assim, a gente vê que quando isso começa a acontecer, né, nos trabalhos, nas casas espíritas, muitas vezes chegam mensagens, né, chamando a atenção, né, de determinadas condutas, né? E eu fico pensando se isso também não chegou até ele, e não sei se a vaidade era tanta que ele não conseguia perceber. Não percebe. A Babi pode falar. Fala, Babi. Não percebe, Fernanda. As outras pessoas em volta podem até perceber, mas a pessoa não percebe. Se ela está tão envolvida no processo, ela não percebe. Aí fica uma situação complicada, entendeu? Exatamente, filha. Quando nós estamos fora da sintonia, a gente acha que a mensagem é sempre para o outro. Exatamente. A pessoa acha que é sempre para os outros e não para ela, entendeu? O Wellington quer ler um pouquinho? Leio, sim. Acho que a Gracinha caiu. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Trabalha o espiritismo a meu modo. Talhava o espiritismo a meu modo. Toda proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Além disso,
Não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, alguém colocou uma música no fundo aí. Peraí. Isso. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram minha saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Dá uma paradinha, Wellington, para comentar. Tá. Interessante nessa parte aqui do Monteiro é que, por acaso, tanto ele quanto o Belarmino, que estavam naquela conversa inicial, no bate-papo inicial lá do Belarmino, quando os irmãos chegaram, os dois têm um procedimento muito parecido, de não terem conseguido dar conta da missão que eles tiveram, né? do comprometimento que eles tiveram no plano espiritual. E aqui nessa parte, ele admite que andava cego. Porque depois de todos esses comentários que as meninas já fizeram, de tantos exemplos que ele queria dar para os outros, mas que não entendia que o maior exemplo era para ele, ele já não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sucessão permanente. Ele queria ser exemplo, quando, na verdade, ele não conseguia. Ele queria ter a palavra bonita para o outro, quando ele não vivia a palavra. A gente tem uma senhorinha, Dona Shirley, que é a nossa doutrinadora aqui no Grupo Espírita de Levi. Ela costuma dizer que, às vezes, a gente vive a doutrina espírita, mas a doutrina espírita não vive na gente. A gente não permite que a doutrina entre, né? A gente conhece a palavra, como acho que a Fernanda que falou, né? Ou a que falou antes, a gente conhece o versículo, conhece a palavra, conhece o capítulo, a pergunta do Livro dos Espíritos, faz uma palestra maravilhosa lá na frente, mas como o Monteiro aqui, a gente não está vivendo isso na essência. E quando chega o momento dele desencarnar, é que a realidade cai para ele. Aí não tem mais jeito. Todos os exemplos que ele estava dizendo para os irmãozinhos, todo o discurso dele para as entidades que estavam lá precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de amor, eles estavam devolvendo para ele, mas no sentido de deboche, no sentido de esculacho, de depreciação. Por que ele não estava vivendo tudo o que ele falava para os outros? Porque o discurso só servia da boca para fora. Nesse estado triste, dizia ele aqui, vi-me rodeado de seres malévolos. E, na verdade, seres malévolos eu entendo como os irmãozinhos menos esclarecidos, né? Não é que eles são maus ou nós não somos maus ou bons. Esses irmãozinhos que não conseguiram ainda entender o caminho da luz, precisando de um pouco
de amor de nós encarnados nas reuniões mediúnicas, esses seres malévolos, como diz ele, repetiam longas frases das nossas sessões, lá das reuniões mediúnicas, que ele, como doutrinador, utilizava. Com atitude irônica, recomendavam serenidade, paciência, o que ele estava pedindo para os outros, né? Tenha paciência, meu irmão, seja sereno, o amor está chegando, olha, perceba os irmãos iluminados que estão ao seu redor, como a gente utiliza nas reuniões mediúnicas, mas era só um discurso vazio, não tinha a essência do amor. Aí ele diz que vociferou, rogou, gritou, mas teve que suportar esse tormento por muito tempo. É isso mesmo. A gente vai continuar aqui e para depois aí a gente fazer os comentários finais, né? Eu acho que realmente a gente tem que ver que ele, como doutrinador, deve ter feito também alguns adversários. A gente não pode esquecer que ele destratava os espíritos, que ele gostava de humilhá-los, não é? Então, provavelmente, muitas vezes eles saíam, porque eles não acabam, e devem ter saído, digamos assim, com ressentimento, e aí, você não era o bom, então agora você experimenta, você não era, então, agora você sente na pele tudo isso. Então, a gente vai ver que, na realidade, eu digo sempre, se a gente soubesse como nos faz mal, né, sermos maus, ou seja, não fazer o bem, a gente tentaria a todo custo ser melhor. A gente tentaria combater o mal que a gente traz na gente. Porque a gente vê que a semeadura é optativa, mas a colheita é obrigatória. E não tem como, né? Às vezes a gente semeia espinhos nos corações de outras pessoas e a gente vai se espetar nesses espinhos, não tem jeito. Alice, quer terminar? Está com o livro aí? Tô. São 12 minutos, hein? Quando os sentimentos, é isso? De apego à esfera... Isso. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a consideração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos encarnados? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudesse atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando as palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Então, Alice, quer comentar alguma coisa? Comenta você. Aqui ele diz assim, quando os sentimentos de apego à esfera física
se atenuaram, então, ou seja, enquanto ele não aliviou, digamos assim, essa tensão, esse apego, esse materialismo todo, ele não pôde ser socorrido. Então, ele realmente permaneceu muito tempo nas regiões umbralinas. E aí, aí a gente vê que, mesmo assim, ele se achava injustiçado, né? Como nós somos arrogantes, não é? Achamos que o mundo inteiro tem que girar em torno dos nossos caprichos e dos nossos interesses. E aí, nessa condição, somos cegos. E a gente está vendo isso, né, de perto, com algumas experiências que a gente tem vivenciado, e é triste de perceber quando as pessoas acham que elas estão acima, estão numa condição de superioridade espiritualmente, porque tem esse ou aquele dom. E a gente está vendo que a coisa está numa condição cada vez mais complicada, e a pessoa não percebe. Os recados são sempre para os outros, e a pessoa não... E é muito triste quando isso acontece. E aí a tal história, os trabalhos começam a cair, a qualidade dos trabalhos, né? Porque é um conjunto, todos são importantes e todos são fundamentais. Então, quando uma pessoa que tem um determinado peso ali naquele grupo, quando a gente escorrega, saímos puxando todos, né? Então, tem que ter, assim, muita atenção, muita vigilância de todos para poder manter e pedir a Deus para que a gente possa acordar, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus nos advertiu para isso. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? É porque vai de encontro com a página de abertura, né? Para desenvolver adequadamente esse trabalho, para que Deus possa operar através, né, desses trabalhadores, é necessário ter as mãos limpas, né? E aí, no caso, o coração limpo, né? Ou que a gente, né, se esforce, né? Se esforce para fazê-lo, né? Sempre. Gente, por causa do horário, eu vou pedir a Glorinha para cantar uma música. Depois que terminar, a gente pode até tirar dúvida. Dona Meire, a gente pode tirar dúvida, viu? Se souber, né?
ter em minhas mãos o amanhã. Desde amor que alivia a dor, encaminha a redenção. Abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Então, nesse momento, nós vamos pedir a Jesus que visite os nossos lares, que visite os lares das pessoas que passam pela nossa mente agora e que também estão necessitadas de amparo, de proteção, de acolhimento. Pedimos por aqueles cujos nomes se encontram em nossos cadernos de prece. Pedimos pelos nossos familiares. Jesus, somos todos filhos desse Pai que é amor, que é justiça, mas somos todos nós peregrinos em busca de uma felicidade que ainda não sabemos procurar. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos, Senhor, te buscar em essência, para que possamos, de alguma maneira, te encontrar. Te pedimos, Mestre, que clareies a nossa mente, que ilumines os nossos pensamentos, que nos abençoes, para que possamos ter clareza de propósitos, para que possamos ter consciência de que a nossa passagem aqui é transitória e rápida, e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, que possamos trabalhar pela nossa melhoria, que possamos absorver os ensinamentos que estão aqui estudados, que eles possam penetrar nossa alma e que possamos estar mais atentos e vigilantes. E assim, Senhor, te pedimos por todos os espíritos que nos cercam nesse momento, por todos aqueles que vieram para, de alguma maneira, refletir junto a nós sobre esses ensinamentos. Então, abençoa a todos, Mestre querido. Fortalece-nos no bem, fortalece a nossa vontade, nosso desejo de melhorar. E te pedimos por todos, Senhor, todos que se encontram, direto ou indiretamente, conectados a nós neste momento. Fica conosco agora e sempre, que assim seja.